Bom, pessoal, eu estava ouvindo o Resumo Cast, participei em 5 episódios do Resumo Cast, aí no final do ano eles fizeram um balanço. O Resumo Cast hoje é talvez um dos principais podcasts na área de empreendedorismo e de negócio no Brasil, muita gente. E aí o Gustavo fez o balanço e aí colocaram lá 3 livros que são os livros que mais bombaram. E eu comprei os 3 livros exatamente para entender o seguinte: por que que esses livros atraem tanto o interesse das pessoas? Então, vamos lá, os livros que bombaram lá. O livro é o do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. O outro livro é o do nosso querido Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E o outro livro é do nosso Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Aí você vai dando uma olhada nos 3 livros, eu fui entrando, e os 3 livros, engraçado, trabalham exatamente a mesma coisa. Que poderia ter um livro, sei lá, de empreendedorismo e tal, não. Todas as pessoas focaram nos 3 livros que atuam sobre a mesma coisa. O que eles atuam? Se eu pegar aqui os conceitos do Eker, da mente milionária. Mente condicionada versus o que ele chama de eu superior. O que quer dizer isso? A gente tem uma mente condicionada, que a gente vem, todo ser humano é domesticado para poder se socializar, e aí a gente tem uma mente condicionada, e o que vai fazer, segundo o nosso amigo Eker, que eu concordo com ele, o que vai fazer a diferença é a capacidade que a gente tem de criar um eu superior para olhar para essa mente condicionada e não aceitar o condicionamento. O que fala o nosso amigo aqui, o Murphy, no livro Subconsciente? Que você tem que fazer um trabalho de conversa com o teu subconsciente. Aí ele vai falar, por exemplo, que a pessoa ia fazer lá cantar numa ópera, e a pessoa estava com dificuldade, aí ela ficou dentro de uma sala, falando com o subconsciente, repetindo um mantra, para que o subconsciente perdesse aquele medo, porque era uma fantasia que a pessoa tinha do medo. Alguma coisa condicionada, algum trauma infantil, alguma coisa bateu ali, e a pessoa precisava descondicionar, recondicionar, e aí ele vai chamar isso de eu superior. Então, o que é o eu superior? É quando eu chamo isso de adulto criativo. É alguém que vai interferir no processo. Você tem lá a tua criança traumatizada, e você tem lá o seu adulto improvisado, que você não refletiu, e que você fica nessa gangorra, né? Fica nessa gangorra. E aí você precisa ter alguém, um terceiro, que é quando você assume, você sai do Zeca Pagodismo, que você a vida não passa a não te levar mais, e você assume o eu superior, que é o que o Eker está falando, aí pode ter vários nomes, né? Em que você passa a assumir a responsabilidade. Aí a pergunta é, tudo bem, então você está na luta contra a mente condicionada. Por que isso agora? Essa que é a questão. Por que agora? Por que a galera está tão mobilizada por isso? Porque a gente está fazendo uma mudança civilizacional. Qual é a mudança civilizacional? Vamos para a história. Ciência é recorrência, fenômenos recorrentes. Se a gente vai para a história, a gente vai ver o quê? Qual é a nossa premissa aqui? Quando a população aumenta, a gente precisa aumentar a flexibilidade. A gente precisa de modelos mais abertos. A gente tem que aumentar a responsabilidade de cada pessoa para que cada pessoa possa ajudar a lidar com a complexidade. Bem-vindo ao mundo dos sapiens. Bem-vindos ao que nós realmente somos. Isso é o que nós realmente somos. Então, essa pessoa mais flexível, que é, por exemplo, a passagem da escravidão para a carteira assinada, foi uma passagem de uma flexibilização. Por quê? A escravidão era, o cara não escolhe nada, o dono do escravo abastece o cara de tudo, e o cara simplesmente era um escravo, era um feudo, etc. Quer dizer, a pessoa não tinha liberdade. Quando você começa a aumentar a complexidade, você cria a tal da carteira assinada. A carteira assinada foi uma libertação da escravidão, foi uma libertação do senhor feudal, e as pessoas então falam assim, querido, olha aqui, toma aqui teu dinheiro no mês e você vai escolher o que você vai comer, o que você vai vestir, aonde você vai morar,
como é que você vai educar teus filhos, etc. Tal. Você vai receber um dinheiro. Isso deu uma flexibilidade. Né? Então a civilização 1.0, essa parte aqui, final da civilização 1.0, foi a passagem da escravidão para a carteira assinada. E a carteira assinada, no caso das estatais, a carteira assinada ainda com a inflexibilidade da estabilidade no emprego. O que foi visto como muitos, né, como uma coisa, um ganho, etc., foi um salto quântico em relação à escravidão. Só que continua aumentando a população, o que acontece? A crise agora esse modelo, carteira assinada, estabilidade no emprego, é um modelo que você tem uma pessoa que você terceiriza o mercado. A pessoa com a carteira assinada, ela faz o quê? Ela terceiriza o mercado. Alguém lida para ela com o mercado e ela fica ali ganhando, entre aspas, uma mesada. Esse modelo não tinha outra alternativa. Agora, com a nova mídia, com as novas possibilidades, né, da uberização, você então entra na possibilidade de acabar com a carteira assinada. Acabar com... Não faz sentido na civilização 2.0 a carteira assinada. É o que você vê na uberização. Não tem carteira assinada. Ah, mas isso aí é precarização de trabalho, etc. Tal, papá. Isso na cabeça da galera. O cara que está desempregado e já está no Uber, para ele está melhor. Né? Então você vai começando a botar gente que estava fora do mercado, entrando no mercado num outro modelo, que não há mais carteira assinada. O cara vai ser avaliado pelo consumidor, se ele continuar bem, ele está no mercado. Se ele não for bem avaliado, ele está fora do mercado. E bem-vindo à civilização 2.0, querido. Esta é a nova civilização. Ela precisa de flexibilidade, ela precisa resolver o problema da quantidade com qualidade. O Uber oferece isso, é um modelo, é território ocupado. Vamos viajar, deixa de viajar na maionese. O que é a civilização 2.0? É a uberização, está aí, é só olhar. E aí o que acontece? Qual é a crise? A crise é que aquelas pessoas foram educadas para ter uma cabeça de carteira assinada, uma cabeça de estabilidade no emprego, e essa cabeça não está mais funcionando. Ela está condicionada para aquilo e precisa ser recondicionada. É por isso que, na minha opinião, esses 3 livros estão fazendo sucesso. Essa mentalidade 1.0, né, que não é empreendedora, que não pensa como startup, você tem que pensar como startup, você tem que ir para o mercado, você tem que conversar com o teu cliente, você tem que captar cliente, você tem que fazer teu marketing, você tem que aprender tudo isso. É todo mundo desesperado para aprender isso. Por quê? Esta é a nova civilização. É por isso que esses 3 livros foram os livros que mais bombaram no Resumo Cast. A gente precisa aumentar a responsabilização das pessoas, precisamos aumentar a liberdade das pessoas, precisamos aumentar a criatividade das pessoas para resolver o problema do aumento de complexidade, que agora tem novas ferramentas que possibilitam essa mudança. É por aí. O que vocês dizem? Vou te convidar para a escola Bimodais, Futurismo Competitivo. Você me manda um zap, você já vai receber automaticamente o link, você recebe meus artigos de graça todos os dias. Vou te oferecer as alternativas da escola para você ir avançando e você vai começar a ter uma visão de futuro totalmente diferente. Vamos embora? 21 99608 6422. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.